Você pode contar um pouquinho da sua produtora, como é que ela funciona? Tá, é o seguinte, eu comecei a trabalhar com cinema profissional em 1980, eu fiz um pouco de assistência de produção, aí virei diretor de produção, depois eu fui assistente de direção durante uns 10 anos, voltei para a produção e quando eu abri a minha produtora, eu comecei a trabalhar muito com estrangeiros, com serviços de produção para estrangeiros no Brasil, porque eu já tinha bastante experiência com esse mercado, metade da minha carreira tinha sido em projetos internacionais feitos no Brasil, e isso começou a dar certo quando eu abri minha produtora, isso que começou a render e pagar a produtora e a minha vida. Então, durante vários anos, eu fiz prestação de serviços para estrangeiros. Também tinha o outro lado de coisas por prazer, a gente fez muito videoclipe, a gente fazia outras coisas, alguns curtas e tal, mas isso era mais uma coisa de prazer, de desenvolver coisas para o mercado daqui, e o que deu certo foi o mercado internacional. A gente acabou se especializando nisso durante uns 5 anos, eu trabalhei assim praticamente só com comercial internacional, com assim uma clientela pequena e que voltava sempre, com algumas das grandes produtoras de publicidade internacionais, americanas, inglesas principalmente. E também comecei a abrir um pouco para televisão, fiz alguns programas de televisão importantes para a França, eu fiz muita televisão para a França, para a Itália, e para a Inglaterra, para os Estados Unidos também. Depois comecei a fazer reality show sem querer, eu me especializei nos reality shows internacionais que vieram para cá, eu fiz assim a maior parte dos maiores reality shows que tiveram aqui durante um tempo. Não era uma predileção, era uma coisa de business, e nesses reality shows eu ia e tomava conta da produção. Eu sou um diretor de produção, produtor executivo, e a minha empresa tem essa característica de ter o olho de um sócio sempre. Eu tinha um sócio que eu treinei para fazer produção, a gente dividia, ele fazia as coisas que eram mais no Rio, eu fazia as coisas que eram mais complicadas, maiores e mais longe, e depois acabei ficando sozinho. Eu desfiz essa sociedade, esse sócio fazia muito meu atendimento, além de ele ter feito também produção, mas eu acabei ficando sozinho com a empresa e resolvi fazer uma mudança de rumo para desenvolver projetos próprios, de conteúdo próprio, nacional. Então comecei a investir em alguns longa-metragens de ficção, em documentários. A gente tem agora os primeiros produtos que estão saindo, que estão aos poucos sendo lançados, documentários de longa-metragem, primeiro longa-metragem de ficção nossa vai ser lançado agora. Eu estou agora fazendo a produção de um longa do Alceu Valença, que é uma ficção escrita e dirigida por ele, um filme lindo, feito em Pernambuco. E tem vários projetos pela frente. A gente está estruturando cada vez melhor os projetos, a gente está abrindo uma rede de relações com as distribuidoras, com os investidores, para a gente poder ter os financiamentos e a exibição dos nossos filmes garantidos. E também continuo fazendo alguns serviços de produção e estou fazendo algumas relações com coprodução internacional também. Antigamente eu fazia só serviço, nunca tinha feito coprodução. São dois conceitos diferentes. O serviço é você apoiar uma produção estrangeira que vem ser filmada no Brasil em tudo, né? Desde a legalização, a tomada de vistos de trabalho temporários dos técnicos estrangeiros, a importação temporária de equipamento, a montagem da equipe brasileira, a pesquisa de locações, a pesquisa de elenco, a montagem de toda essa infra, a administração de toda a infra. A gente fica com uma responsabilidade grande
Na verdade, é a empresa brasileira que representa uma produção internacional no Brasil, ela fica com a responsabilidade, sob os olhos da lei brasileira, de fazer tudo. Toda a responsabilidade jurídica, trabalhista, né, social, toda é da empresa brasileira. Então, sim, tem que ser uma coisa levada muito a sério, tem que ser tudo muito bem feito, assim como num filme de longa-metragem que você tem incentivo fiscal, que também envolve uma responsabilidade grande.